Oi, meus amores, a gente tá aqui com mais um pré-aula de humanas. Dessa vez a gente vai ter história e filosofia. História com o Brasil colonial e filosofia com a filosofia antiga que a gente conhece, que a gente vai ver os filósofos pré-socráticos. Nós vamos ver os do período socrático e nosso coleguinha Sócrates para dar uma animada. Vamos lá? Vamos começar com o que todo mundo gosta, que é Brasil colonial, eu sei. Vocês gostam, eu gosto, todo mundo gosta. E vamos lá. Professora, o que eu costumo conversar muito com vocês é sobre datas. A gente costuma falar muito sobre datas. Sempre pergunto a vocês qual é o século, se vocês sabem de que período se estendeu. Então vamos lá. O Brasil colonial ele vai se estender de 1530 e 1822. Professora, mas os portugueses não chegaram aqui em 1500? Sim. Porém, quando eles chegaram aqui, não chegaram já com o processo de colonização. Vamos lembrar que nós éramos apenas uma fonte de exportação de matéria-prima. Eles só vão vir para cá para colonizar lá em 1530. Por quê? Aí eu sempre comento que a gente tem uma diferença enorme entre a colônia as 13 colônias e o Brasil. As 13 colônias são colônias de povoamento. A gente foi colônia de exportação e exploração. Se o Brasil é uma colônia de exportação e exploração, por que nós viramos uma colônia de povoamento? Vamos entender o seguinte. A gente estava no período das grandes navegações. O Portugal ele é o pioneiro nas grandes navegações. Então é o seguinte, estava sofrendo diversas ameaças de invasão por parte da França e por parte da Inglaterra. E isso influenciou demais na decisão de Portugal em ocupar definitivamente o território brasileiro. Ou seja, em 1530, Portugal vai enviar um chefe de expedição, que é Martim Afonso, que ele vai estabelecer vários colonos e vai implementar uma administração. Ou seja, nós vamos ter o início, desse processo de organização colonial. Qual, professora, é esse famoso processo de administração? Vamos pensar que o Brasil ele é um território muito vasto. Ou seja, uma pessoa só vai conseguir administrar todo o território brasileiro? Não. Aí, para consolidar esse processo, a gente vai ter a famosa estratégia chamada as capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? A gente está feio de saber que as capitanias hereditárias é a divisão do Brasil, ou seja, vão dividir o Brasil em 15 porções de terra, onde vão distribuir cada porçãozinha para um aliado da coroa portuguesa. Então, assim, Martim Afonso, que veio para o Brasil para ficar responsável por essa administração, vai dividir o Brasil em 15 partes, o território brasileiro em 15 partes, e cada pedacinho, cada capitania hereditária, ele vai dar para um nobre aliado da coroa portuguesa. Essa forma de administração, ela é hereditária, ou seja, ela vai passar de pai para filho. Portugal já tinha usado essa forma de administração lá na Ilha da Madeira, ou seja, se a gente pegar o mapa do Brasil colonial, a gente consegue saber da existência de um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. A divisão em 15 foi feita a partir do tratado, a partir do território que limitava o tratado feito entre Portugal e Espanha. Porque se a gente lembrar, a Inglaterra e a França foram para a América do Norte, a Espanha foi para a América Central, com o seguinte, para a América do Sul. Aí fez esse acordo com Portugal para fazer o Tratado de Tordesilhas. Durante as capitanias hereditárias, a gente vai ter os famosos capitães donatários. Quem são esses capitães donatários? Sabe, a gente pode denominar uma coisa assim, governador. Ele é um tipo de governador. É ele que vai dirigir as capitanias hereditárias. Porém, ele não vai trabalhar para si. Ele vai trabalhar para a coroa portuguesa. Então, lucros arrecadados na capitania hereditária vai para a coroa portuguesa, lá na sua sede, que é em Portugal. Então, assim,
Esses capitães donatários, eles vão ter o papel de garantir a segurança e averiguar a região que vai ser proporcionada na exploração, além de que ele vai assegurar o cumprimento de ordens. Porém, nós sabemos que as capitanias hereditárias não deu certo, sendo apenas duas que progrediram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Devido ao grande fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa vai se ver na necessidade de reduzir o poder dos donatários. Ou seja, o que a coroa portuguesa vai fazer? Não deu certo a gente colocar 15 pessoas responsáveis por 15 pedaços do Brasil? Por que a gente não centraliza esse governo? A partir daí, a gente vai ter a criação do governo geral. Ou seja, a gente vai sair de capitanias hereditárias para ter um governador geral. O governador geral, ele, além de ficar responsável pela questão administrativa e a questão de dar segurança aos seus colonos, ele também vai ser responsável pela produção agrícola e pelo relacionamento dos indígenas com os indígenas, no caso, em relação à capital. É o seguinte, os portugueses, quando chegaram aqui, eles chegaram por onde? Por Salvador, que a gente tem a famosa celebração da primeira missa, que é na Bahia, né? E o que vai acontecer? A sede do governo geral vai ser onde? Na Bahia. Assim como os primeiros engenhos que foram montados de cana-de-açúcar, né? Inaugurando, enfim, o ciclo do açúcar. A gente vai sair do ciclo do pau-brasil, que foi nesse período que se estende entre 1500 e 1530, para a partir daí, com a instalação do governo geral, a gente começar o ciclo do açúcar. Aliás, meus caros amigos, os portugueses vão fazer um acordo com os holandeses. Vamos ver que a Holanda já está começando, a fazer parte dessa história. Por quê? Os portugueses vão fazer que acordo com os holandeses, professora? Os portugueses, eles vão fazer um acordo que é o seguinte. Portugal, ele vai enviar cana-de-açúcar para a Europa e a Holanda vai ficar responsável por refinar e comercializar esse produto. Ou seja, a gente vai ter um pacto colonial. O primeiro pacto colonial. Deu para entender? Ou seja, a gente vai mandar a cana-de-açúcar e a Holanda que vai refinar e vai comercializar o nosso açúcar. A gente já vê que o interesse da Holanda em relação ao nosso açúcar já não é algo que começa lá para a invasão. Então, vamos lá. A gente vai ter nesse período o surgimento dos famosos senhores de engenho, que são os responsáveis por uma grande propriedade de terra. Se a gente vê um engenho, é uma propriedade enorme. Vocês já repararam? Tem senzala, tem área de moeção de cana, tem plantação de cana, tem uma igreja, tem a casa grande. Então, é um território enorme. Tem moinho, então assim, além de ter a famosa prática da mão de obra escrava, né? E a monicultura da cana-de-açúcar. Ou seja, o que é monocultura? Eles só vão plantar o quê? Uma planta, uma especiaria, uma especialidade. Ou seja, monocultura de cana-de-açúcar. Ou seja, eles só vão plantar cana-de-açúcar. É isso. Isso vai transformar o açúcar na elite econômica. Ou seja, vai mover a política e a economia da colônia. Juntamente com o governador geral, a gente vai ter a famosa campanha de Jesus, que são os famosos o que? Jesuítas. Sim, os jesuítas. Eles vão ser responsáveis por nada mais, nada menos do que pacificar, que vão ser responsáveis por catequizar e pacificar os povos indígenas. Porém, vai chegar um tempo que os jesuítas vão acabar entrando em um desacordo enorme com os colonizadores, principalmente por causa do uso da força de trabalho dos índios, né? Devido a essa prática, essa condenação dessa prática da escravidão indígena pelos jesuítas, que eles vão condenar, e também, além do mais, de que os indígenas começaram a fazer altas revoltas, altas resistências, os portugueses vão começar a escravizar quem? Africanos. É a partir desse momento, a partir da condenação da escravidão indígena pelos jesuítas, que a gente vai ter a escravidão, a vinda, né,
de escravos africanos, porque Portugal tinha colônia na África. E aí a gente vai ter o início do tráfico negreiro, que vai ser a vinda desses africanos para o Brasil para serem escravizados. Durante esse processo que estava rolando em relação à escravidão, os holandeses eles vão se instalar aqui em Pernambuco e eles vão começar um processo de colonização. A gente vê que teve uma modernização muito grande em Pernambuco, em Recife. A gente tem a Ponte da Boa Vista, as pontes do Recife, o Marco Zero, que são extremamente importantes e principalmente foram tudo bem modernizado com os holandeses aqui. Porém, isso vai criar diversos conflitos, vários conflitos em relação a isso, porque a coroa portuguesa quer todo o território pertencente a eles sobre suas asas. E em 1654, que a gente vai ter as famosas Batalhas dos Guararapes, que são duas, temos duas Batalhas de Guararapes. Na segunda, os holandeses eles vão ser definitivamente expulsos. Porém, vocês acham que eles vão aceitar ser expulsos do Brasil? Podem até... tranquila, né. Porém, eles têm uma carta na manga. Professora, que carta na manga seria essa? A cana-de-açúcar, deve ser plantada em litoral, com praias, territórios assim, bem tipo ilhas. O que os holandeses vão fazer? Eles vão para a região das Antilhas. O que é a região das Antilhas, professora? São ilhas. Ou seja, eles vão começar a produzir cana-de-açúcar e vão começar a concorrer com o Brasil. O açúcar dos holandeses vai ser mais barato. Por quê? Porque quando a gente envia algo daqui, naquele período, do Brasil, para a Europa, o caminho é muito longo. Ou seja, tem muita taxa, muitos juros e tal. Se a gente for colocar das Antilhas para a Europa, o valor já vai ser menor. E qual açúcar os europeus vão querer comprar? O da Holanda ou o do Brasil? Simples. Economia. Acordos econômicos. Isso vai fazer com que o açúcar seja desvalorizado. O açúcar brasileiro vai ser totalmente desvalorizado em solo brasileiro. Isso vai provocar uma crise no ciclo do açúcar. Gente, quanto mais açúcar a gente vai ter aqui no nosso território, que não vai conseguir ser exportado, vai ocorrer uma desvalorização muito grande. É a mesma coisa que ocorreu quando eu estava dando aula de Vargas, eu expliquei a vocês que depois da crise de 29 a gente vai ter a quebra da Bolsa de Valores e vai ficar difícil de exportar café, porque vai estar sem condições de comprar. Ou seja, com muito produto aqui preso, né, nos nossos portos, nas produtoras, a gente vai ter uma condição, uma superprodução e não vai ter como ter uma valorização muito grande desse produto. E aí, o que a coroa portuguesa vai começar a fazer devido a essa situação, ameaçados economicamente pela Holanda? A corte, a coroa portuguesa no caso, eles vão criar os bandeirantes. Tem o nome de um jornal, de uma rádio, os bandeirantes. Quem são os bandeirantes? É um grupo de exploração que eles vão explorar o território atrás de ouro. Eles vão explorar o interior do Brasil atrás de quê? Ouro. Para ver se tinha algum ouro por aqui, porque os espanhóis chegaram na América Central e deram de cara com povos que sabiam o que era ouro, o que era prata, o que era bronze. Foi mais fácil ter essa troca do que os portugueses, quando chegaram aqui no território, os indígenas não sabiam o que era ouro, eles não sabiam o que era prata, eles não sabiam o que era bronze, ou seja, eles tiveram que, com os bandeirantes, começar essa exploração pelo interior do Brasil para eles tentarem encontrar ouro, principalmente na região de Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso. Essa grande exploração ela vai ser extremamente fundamental para a fundação de diversas vilas, que a gente vai ter vilas criadas em São João do Rei, a gente vai ter o famoso Ouro Preto e muitas outras. Então, assim, a mão de obra que vai ser utilizada nessas explorações são mão de obras negras escravizadas. Da mesma forma que na produção açucareira. E quando eles vão começar a encontrar o ouro, a gente vai sair do ciclo do açúcar para entrar no ciclo do ouro. Nem tudo são rosas e, assim como outros períodos de organizações políticas,
da história, o sistema colonial ele vai ter uma crise. Até porque nós tivemos diversas revoltas, a revolta de Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e os movimentos separatistas, né, que a gente conhece como Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, durante todo esse período. Porém, essa crise vai ser mais influenciada pela queda do antigo regime na Europa, ou seja, a Revolução Francesa e Era Napoleônica. A gente sabe que a Revolução Francesa ela foi um marco muito importante na história da Europa, né? Porque a gente teve a independência das 13 colônias aqui na América do Norte, que foi o que inspirou a Revolução Francesa, e na Europa, algo que ninguém nunca iria imaginar. Já teve reforma protestante, porém ninguém ia imaginar que o antigo regime fosse cair. E depois dessa queda a gente tem a Era Napoleônica, onde Napoleão vai querer modificar todo o sistema político europeu. Ou seja, ele vai enfraquecer a monarquia absolutista. E é por conta desse motivo e por conta do bloqueio continental feito por Napoleão, que Portugal ele não vai se satisfazer com a corte francesa. E ele vai lançar acordo econômico com a Inglaterra mesmo assim, mesmo a França falando não pode, Portugal vai fazer assim, posso não, Tá bom então? Espere pra você ver. E isso vai acarretar na transferência da família real para o Brasil. Conscientemente, o Brasil vai deixar de ser colônia. Por quê? Se você mesmo que está me assistindo, você aí, for um imperador, uma imperatriz, vai querer viver em uma colônia, meu amigo, minha amiga? Você não vai. O Brasil vai deixar de ser colônia e vai virar Reino Unido de Portugal e Algarves. Aí já acaba o Brasil colonial e a gente já vai entrar com império. Porque o Brasil vai ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Olha que nome chique, minha gente. Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas aí já é história para os próximos capítulos, após todos os comerciais. Agora vamos para ela, a tranquila, a que faz a gente pensar, refletir, às vezes irritar. No caso de Sócrates. Vamos falar dela, a filosofia. Nessa aula de filosofia, a gente vai ver filosofia antiga, com os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. São tão galera, eles são tão gente boa. Nossos amiguinhos filósofos pré-socráticos também são conhecidos como filósofos da Physis. O que é isso, professora? São filósofos da natureza. Ou seja, eles vão buscar explicar a origem do universo, a origem do mundo a partir da natureza, de elementos da natureza. A gente vai ver muito que alguns vão dizer que o mundo surgiu pelo fogo, outros vão dizer que foi pela água, pela terra, pelo ar. Então, assim, eles vão buscar explicar a origem do universo, a origem de tudo, muito com elementos da natureza. Eles vão deixar de pensar com os mitos, com a mitologia grega, que era essencial na época, e vão passar a tentar buscar pensamentos científicos. E a gente vai começar por ele, Tales de Mileto, que muitos conhecem pelo seu famoso teorema, que é o Teorema de Tales, né? Porém, a gente vai falar um pouco sobre o quesito filosófico dele. Bom, Tales ele vai dizer que a origem do universo vai se dar pelo elemento gerador, que vai ser a água. A água vai ser o elemento gerador, ou seja, a água vai gerar tudo o que nós conhecemos. Ele vai pensar até que nos minerais vai haver pequenas substâncias de água, pequenos compostos de água que são imperceptíveis. Tales ele vai buscar estudar a origem do universo e vai começar, né, com esse movimento de busca do conhecimento para tentar desvendar por quê. Por que o universo existe? Como surgiu? Então é o seguinte, ele dizia que com base em suas observações, todos os elementos eles vão constituir de água, todos são compostos, nem que seja da maior ou da menor proporção de água. Ou seja, a água, ela que vai fundar tudo. A água é o pilar da humanidade, segundo Tales de Mileto.
Vamos lá. Ainda falando de filósofos pré-socráticos, a gente vai conhecer Anaximenes de Mileto. Diferente de Tales, ele vai dizer que o elemento gerador, né, o elemento gerador para Tales era a água. Para Anaximenes, o elemento gerador vai ser o ar. Segundo Anaximenes, ele vai dizer que tudo do universo era feito de ar. Apenas vai ser diferenciado pelo grau de condensação do ar e da rarefação, ou seja, que vai ficar mais rarefeito. Então, assim, Anaximenes vai dizer que literalmente tudo e todos foram gerados pelo ar, enquanto Tales dizia que tudo e todos eram feitos de água. Ah, professora, então se é assim, como a gente explica a morte? Anaximenes dizia que uma alma, né, ela parou de depender do ar, por isso que ela perdeu seu movimento, ou seja, a morte é meio que um ser, uma pessoa que tem a sua alma, que ela vai parar de depender do ar. Por isso que ela vai perder seu movimento, vai perder a sua vida. Então, Anaximenes ele vai explicar que literalmente tudo é necessário do ar, tudo foi criado pelo ar. O grande vai falar dele, considerado, né, o pai da dialética, que é Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso vai ser conhecido também como filósofo do fogo. Professora, por que filósofo do fogo? Heráclito ele vai defender a ideia de que o agente transformador, o agente que para Tales é a água e para Anaximenes é o ar, para Heráclito vai ser o fogo, ou seja, o fogo ele vai purificar, ele vai fazer parte do espírito dos homens. Então, assim, esse conceito ele vai inspirar os primeiros cientistas a explorar a prática da união material e imaterial, ou seja, a gente vai ter o início dos famosos alquimistas. Então, Heráclito de Éfeso ele foi de extrema importância com seus estudos em relação ao fogo. Diferente de todos os filósofos pré-socráticos, Pitágoras ele vai dizer que os números estão presentes em todas as coisas. Os números, o universo todo, ele é organizado numericamente. Tudo está harmonizado a partir dos números. Então, assim, os números estão na origem de tudo. Pitágoras vai dizer que não é a água, não é o ar, não é o fogo, mas sim os números. Os números naturais, ao menos, são toda a origem de tudo. Eles são existentes e infinitos. Para ver como Pitágoras pensava, né? Então, assim, os outros já vão pensar em algo mais. Não, porque o ar, não, porque o fogo. Pitágoras já vai dizer, não, os números, eles são existentes e infinitos. Os números são a origem de tudo. Olha a mente desse cara, minha gente. Parmênides também é um filósofo pré-socrático. Parmênides ele vai dizer que nada é permanente, exceto a mudança. Parmênides ele vai refutar as ideias de Heráclito e ele vai acrescentar que nada muda. Exatamente, nada muda, tudo é uno, ou seja, nada vai mudar, exceto a mudança. Então, assim, tem uma frase dele que eu fico assim, às vezes eu fico sem entender. Porque a frase dele que é o seguinte. É uma frase que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus. A frase é o seguinte, o ser é e o não ser não é. Ou seja, nas palavras dele, nada é permanente. Às vezes fica até um pouco estranho, né? Porque nada ser permanente, exceto a mudança. Como assim, professora? O que for para acontecer, vai acontecer. O que for para acontecer, vai acontecer. É inevitável, não tem como mudar isso. Então, assim, ele vai chegar a essa conclusão e ele vai se basear muito no discurso da dialética e na teoria do contrário. Então, assim, Heráclito fez muita gente pensar. Até eu me paro pensando. Quem não conhece a teoria atômica, que atire a primeira pedra. Demócrito de Abdera, desde a Grécia Antiga, que ele vai começar a desenvolver a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Então, assim, segundo ele, o átomo ele é indivisível e é eterno. E ele permanece, né, em constante movimentação. Ele vai criar a primeira teoria atômica. Então, segundo Demócrito de Abdera,
O átomo ele é finito e indivisível, está presente em extremamente tudo. É Demócrito de Abdera que vai começar a teoria atômica. Agora vamos falar dele, o cara, ele, o bambambam, maravilhoso, Sócrates. Sócrates, Sócrates, tão legal, tão galera. Sócrates, ele vai ter um pensamento assim muito interessante, sabe? Um pensamento que se eu visse alguém praticar esse pensamento comigo na rua, eu dava uma cotovelada. Porque Sócrates, ele vai acreditar que a melhor forma de transmitir o conhecimento é com perguntas e respostas entre duas pessoas. Agora eu lhe pergunto, irmão, imagine você na rua tomando sorvete. Na rua não, no shopping, porque no shopping tem ar-condicionado e tá muito calor. Você no shopping, tomando sorvete. Aí chega alguém pra você, pergunta, você está tomando sorvete? Você com sorvete na mão. Não dá vontade de fazer uma coisa, mas assim, a gente é educado e responde sim. Aí fala, por que você está tomando sorvete? Fala. Aí dá vontade da outra fora. Você fala, porque eu tô com calor, né? Porque eu tô com vontade de comer sorvete. Aí, por que você sentiu vontade de tomar sorvete? Você já perde a paciência. Eu perderia. Então, assim, Sócrates, ele vai acreditar que a melhor forma de transmitir o conhecimento é trocando perguntas e respostas. Eu perderia a paciência. Eu não teria paciência pra uma coisa dessa, viu? Não teria paciência de jeito, maneira alguma. Sócrates, ele vai revolucionar o pensamento ocidental. Então, assim, pra você ver como esse cara vai... Esse cara é maravilhoso, tá? Então, assim, Sócrates também dizia que nós devemos nos ocupar menos com as coisas e passar a ocupar mais tempo com nós mesmos. Sócrates pensa muito no autoconhecimento, a gente se autoconhecer. Se a gente amar o próximo, a gente não vai amar o próximo se a gente não se amar. A gente não vai conhecer o próximo, o outro, se a gente não se conhecer. Sócrates, ele vai prezar muito pelo autoconhecimento. Platão, eu gosto de Platão. Platão é útil, Platão é maravilhoso em uma redação. Minha gente, Platão encaixa em qualquer tema de redação. A gente pode pegar uma redação aleatória e tacar mito da caverna de Platão, alegoria da caverna de Platão. É maravilhoso. Platão. Platão é outro filósofo que conheceu Sócrates. Eita! E ele vai pensar muito sobre a dialética e sobre o idealismo, minha gente. Além de pensar sobre a política. Muitos gregos, filósofos gregos, eles vão debater sobre política. Agora tem uma obra de Platão, muito conhecida, chamada Alegoria da Caverna ou O Mito da Caverna de Platão. É o seguinte, conta a historinha, era uma vez 3 pessoas em uma caverna, onde elas não saíam daquele local de maneira, jeito, modo algum. Viam apenas o que rolava do lado de fora por sombras, pelas vozes das pessoas, e não saíam. É claro, né, o lado de fora é o novo, as pessoas tinham medo de conhecer o novo. Até que uma pessoa se soltou na caverna, resolveu sair. Ué, eu já tô solto mesmo, por que eu não vou sair? E saiu. Quando ele voltou e contou tudo o que tinha visto para os outros não acreditaram, acharam que ele era um louco. Um surtado, um louco. E simplesmente não aceitaram sair da caverna como amigo deles. Ah, professor, e como a gente pode encaixar isso numa redação? As pessoas, elas temem o novo, elas temem o desconhecido. Ou seja, tudo que é novo assusta. E sair da caverna para conhecer o novo, se abrir, ter uma mente aberta para o mundo, é o que o mito da caverna diz. Saia de sua caverna, saia da sua zona de conforto. Esse é o mito, esse é a obra, né, mais famosa de Platão, conhecida muito até hoje. Então, assim, Platão, ele vai ser muito reconhecido pela sua obra, que pode encaixar a gente em redação, sério. Confia, fonte, confia. Maravilhoso. Vamos falar agora um pouco sobre Aristóteles, nosso último filósofo dessa pré-aula maravilhosa, né?
A gente já teve de tudo. A gente já teve de Brasil, do Brasil colonial a gente partiu para onde? Para Grécia Antiga, ó, para isso. Então vamos lá. Aristóteles, ele foi um filósofo extremamente importante, um dos maiores filósofos da história, minha gente. E ele vai ser conhecido por dar muita importância ao conhecimento empírico. Vocês sabiam como Aristóteles pregava? Ele pregava como um professor. Como é que um professor dá aula? Ele não dá aula andando pela sala e olhando nos olhos dos alunos. Era assim como Aristóteles fazia. Porque se ele fazer isso, olhar nos olhos das pessoas enquanto anda, ele vai atrair a atenção dessas pessoas para si. Entendeu? Então é o seguinte, Aristóteles vai acreditar muito nesse caso da filosofia não, do conhecimento empírico. Ele também vai falar muito sobre os princípios da identidade. Assim como Sócrates, ele vai falar muito sobre os princípios dessa identidade. Então, assim, além dele vai decifrar vários enigmas do universo, ele vai falar muito sobre o ser, ele vai falar sobre diversas coisas em questão da vida humana. Ele foi um filósofo extremamente muito importante, né? Segundo cientistas, dizem que Aristóteles descobriu até o DNA. Para isso, Aristóteles é maravilhoso, é um filósofo impressionante. É isso, meus amores. Espero que tenham gostado desse pra aula maravilhoso e eu encontro vocês na aula. Não se esqueçam de fazer um pequeno resumo, anotar seus tópicos. Ah, professora, palavras que eu não identifiquei. Anota! Vamos debater juntos. Ah, professora, eu vi a ficha, teve coisa que eu não entendi. Não se preocupe, estou aqui para lhe ajudar. Um beijo, até a aula.